Não é um dos 10 países mais ricos do mundo, mas é o país que mais investe em cirurgia plástica. Isso mostra um pouco de como nós somos vaidosos. Às vezes nos falta dinheiro para estudo, para comprar um livro, às vezes falta dinheiro até para oferta, mas para o creme às vezes não falta dinheiro. Isso vem de uma percepção que nós temos, que é muito particular, não é particular do Brasil, mas é muito particular em nós, em que nós vamos tratar hoje. O tema que foi organizado, e eu acho muito relevante, eu acho muito importante, é aprecie a sua idade. E para começar, vamos ter uma pequena aula sobre arte. Por favor. Poucas imagens, na minha concepção, eu acho que na maioria das pessoas, essa obra representa de forma magnífica o cristianismo. Essa é provavelmente a pintura mais icônica, mais expressiva de toda a história do cristianismo. Vocês já devem conhecer, essa daí é a criação, o nome do quadro não, da pintura é Criação de Adão, e ela é muito especial. E ela vai nos ensinar nessa aula, por isso a gente vai investir algum tempo nessa obra de arte. Nela existem duas figuras principais. A figura do Adão, em que você vê Adão repousado. É interessante a ingenuidade de Adão. Você olha, ele olha com ar vago, ele olha com ar tranquilo. A figura, a parte central em que a maioria das vezes em que vemos a expressividade se encontra nas mãos. A mão de Adão quase sendo levantada, ela não demonstra uma vontade, um afinco. Em compensação, a gente vê a figura de Deus, a figura de um Deus que vai até a sua criatura. Fica muito claro a figura de um homem repousado, de um homem que dorme em berço esplêndido, e a figura de um Deus ativo que ele está indo até a sua criação. Essa imagem ela traz várias expressividades, e ela representa um momento histórico muito interessante. Ela provavelmente ela é o marco, ela é o ponto alto do renascentismo. Essa obra em específico, ela tem 12 anos a mais que o descobrimento do Brasil. Foi terminada em 1512 e foi feita por Michelangelo. Ele, ao pintar a Capela Sistina, ele colocou... Essa obra ela representa 7 dias da semana. Cada dia em que Deus criou, ele representou. E ele poderia ter escolhido uma ordem cronológica. Ele poderia ter colocado primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Mas se você olha a Capela Sistina, se você vê a obra de arte, ele colocou essa imagem no centro. São 7 dias, literalmente 3 dias de um lado, 3 dias do outro, no meio, na parte mais importante, ele coloca essa imagem. E antes do renascentismo, antes do estudo que o Michelangelo fez, as imagens elas eram em 2D, elas eram planas, você não via fundo. Essa imagem não, você literalmente consegue ver a curvatura dos músculos. E para isso os historiadores e os estudiosos que estudam as obras do Michelangelo, eles descobriram que, muito provavelmente, Michelangelo ele comprava cadáveres, ou ele roubava cadáveres, para conseguir dissecar, para tirar a pele, para descobrir onde os feixes se encontram, como os órgãos reagem, qual é a movimentação. Michelangelo ele acabou se tornando literalmente um dos artistas mais reconhecidos e mais
virtuosos muito provavelmente por causa desse afinco que ele tinha sobre a imagem. Mas mais interessante do que isso, e por favor, como representar Deus? A grande pergunta, no final das contas, e que ele tem uma interpretação sobre Deus, é como você representa o Criador? Algumas pessoas, e se você olhar a história, se você procurar mentalmente como é representado Deus, muito provavelmente é um senhor de idade, muito provavelmente é um amadurecido. Mas a perspectiva em que o Michelangelo ele usa para representar Deus é muito especial. E eu vou pedir para vocês perceberem. Por favor, volta Obrigado, Gui. Se você olhar nessa figura, Deus ele pode ser até mais velho na figura, na imagem. Vamos só olhar a parte estética. Todo mundo sabe que Deus não é velho, Deus é eterno. Mas Deus é representado como um velho, mas não como um fraco. Olha os braços que ele representa de Deus. Olha a compostura de Deus. Os braços, inclusive, de Deus são mais grossos do que o de Adão. E olha que Adão, a figura de Adão é uma figura linda. Ele representou de uma forma muito bela a figura de Adão. Mas enquanto Adão existe uma inocência, existe uma candura, existe uma ingenuidade, ele optou por representar Deus como um homem maduro, robusto, não no sentido de gordo, mas no sentido de estruturalmente forte. Olhe as coxas, olhe as pernas, eu acho muito bonito. E eu literalmente fiz um quebra-cabeça de 5.000 peças dessa obra. Eu passei muito tempo olhando para ela e eu admiro muito. Olhe o tamanho das pernas, como elas são, apesar de estar suspenso no ar, é firme. Olhe as pernas de Adão, são pernas relaxadas. Uma tombada para um lado, outra serve para colocar o braço. Esses pequenos detalhes, é claro, isso não é bíblico, mas isso é uma boa representação porque nós vamos falar hoje. Por favor, Gui, agora volta mais uma. Essas são duas imagens em estátua que ele representou, o Moisés e Davi. Olha a diferença dos dois e olha o momento que ele representou. Moisés, nitidamente, um homem mais envelhecido, sentado. Mas a postura dele é muito mais firme do que o jovial Davi. Na figura, Moisés, ele apresenta uma barba farta, e a barba sempre representou para o homem a virilidade, é uma figura viril, sólida, firme. Até as pernas novamente, o Michelangelo ele tinha um especial cuidado com a musculatura das pernas. Uma perna você não encontra, mas a outra, olha como ela é sólida, como ela é robusta, como ela é firme. Olha o olhar certo, o olhar poderoso que tem essa escultura. Enquanto de um outro lado você vê a figura de um Davi jovem. Até a própria figura do Davi, apesar dele estar de pé, a solidez dele está só em um pé, o outro ele está divagando. É uma figura ingênua, uma figura delicada, não feminina, delicada. Isso é importante porque mostra uma visão de uma época, meus irmãos. Nós vivemos em uma época em que nós buscamos ser jovens eternamente. Em que nós enxergamos a idade como uma doença. Como se a idade fosse um problema. Como se as suas rugas fossem uma crítica. Como se você ver a sua pele não estar mais firme fosse uma crítica.
uma autocrítica. Muito provavelmente porque na nossa sociedade, desculpe, na nossa sociedade, idade quer dizer estarmos mais próximos da morte. E ainda na sociedade, o grande problema, enquanto o homem existir, a morte vai ser o grande problema. A morte vai ser o grande inimigo, porque as pessoas tentam congelar os corpos para, quem sabe, num dia você tentar surgir novamente. Porque você pode ser um fisiculturista, você pode ser o homem mais bonito do mundo em uma década. 5 décadas depois você nunca vai ser o mais bonito. Sean Connery foi o Mr. Universo. Hoje nós vemos fotos do Sean Connery. Ele desapareceu. Nós temos, na sociedade de hoje, uma síndrome de Peter Pan. Nós queremos viver o resto da vida jovens, belos. Queremos viver a fantasia de viver uma coisa que nós não temos como conseguir. E está presente em tudo. Não estamos falando apenas de uma coisa isolada, meus irmãos. Estamos falando de uma realidade que eu acho que especialmente as mulheres vivem, mas hoje os homens também vivem. De que você precisa estar bem, você precisa estar fitness, você precisa estar saudável, você precisa aparentar uma idade que você não tem. Poucas atrizes eu acho tão charmosas quanto a Anne Hathaway, a que fez o Diabo Veste Prada. E ela disse essa frase, eu acho icônica, eu acho muito importante. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu consegui os papéis que foram escritos para mulheres na faixa dos 50. E agora eu tenho 30 e poucos anos. E me pergunto, por que aquela jovem de 24 anos conseguiu esse papel? Para fazer essa mensagem, eu procurei alguns relatos, e é interessante que eles estavam, e a Meryl Streep falou sobre isso, era um papel de uma mulher de 50 anos, ela tinha 45, deram para uma mulher de 37, porque ela estava muito velha para um papel de 50 anos. E você vê como, plasticamente, porque quando falam sobre Renew, eles não colocam uma mulher de 90 anos para mostrar, porque não tem como. A gravidade vai nos puxar para o chão, e graças a Deus por isso. Mas nós vemos uma cultura em que a mulher de 30 ela tem que parecer com 20, a mulher de 40 precisa parecer com 30, a mulher precisa parecer. Mas enquanto o mundo fala que ser velho é feio, não é isso que o Senhor nos fala. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. E não é isso, e por isso que nós tomamos a liberdade de analisar um pouco a obra de Michelangelo, por isso que olhar a idade não é feio, envelhecer não é uma crítica. Falar que minha mãe está envelhecendo não é uma crítica a ela, que ela está se abandonando. Não, é uma virtude. Provérbios 16:31 nos diz: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Por favor. Nós temos, sim, uma inversão dos valores. Porque se ser idoso é alguma coisa, é justamente o contrário de uma doença. É uma vitória. Porque nós temos uma presunção de que nós vamos viver até os 120, mas essa presunção é um sonho, meus queridos. Quem decide se você vai viver hoje ou não sou eu. Quem decide se eu vou viver hoje ou não sou eu. Eu soube, não sei se é notícia nova ou notícia velha, o filho do Cafu, que tinha 30 anos, morreu de ataque cardíaco. Ele jogava futebol. Ele não se cuidava? Ele não fazia exames? Eu não tenho dúvida. Mas quem decide quem vai viver ou não é Deus. Então, se você chega aos 100, é uma vitória, não é uma vergonha. Se você chega aos 50, é uma vitória, não é uma vergonha. Traficantes morrem cedo. Eu não conheço muitos casos, assim, eu não conheço muitos traficantes, para falar a verdade, não conheço nenhum. Mas, estatisticamente, quanto mais arriscado, quanto mais errado a sua vida, muito provavelmente você não vai resistir muito tempo.
Assaltantes de banco não resistem muito tempo. Isso acontece não porque eles não cuidaram da sua própria vida, mas porque viver é um risco. E às vezes você assume riscos impensados, e convenhamos, a juventude, assim como aquela imagem, como as imagens de Davi e de Adão demonstram muito bem, o jovem ele é inconsequente, o jovem é mais propenso a pensar com os hormônios, com algumas partes do corpo, do que com a sua cabeça. E por isso ele vai fazendo coisas estúpidas. Por que acontecem tantos casos de acidentes no trânsito? Será que é porque o carro era ruim? Estatisticamente falando, a maior parte, 80% dos casos, é imprudência. E geralmente as pessoas mais maduras, as pessoas mais envelhecidas com o tempo, conseguem parar para pensar o que é melhor. Você, um minuto na vida ou a vida em um minuto, como dizia minha mãe. Por favor. E os jovens, eles são movidos ao tempero, e esse é um dos seus charmes. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Alegrem-se, jovens, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que, por todas essas coisas, Deus o trará julgamento. E essa é uma realidade em que nós jovens, e eu me coloco como jovem quando eu já não sou mais tão jovem, mas jovens da idade do Vitor, da idade do Gui, que são de fato jovens, aproveitem a vida. Só que se lembre, o que você fizer vai ter julgamento. E não é um julgamento espiritual. Não estamos tratando aqui de julgamento espiritual. É um julgamento físico. Cuidado. Para os jovens, alegre-se na sua idade. Você está no melhor momento da sua vida. Mas tome cuidado, você precisa pensar com a cabeça. Por favor. O que nós vemos naquela imagem, o que eu gostaria que nós levássemos, especialmente nós que estamos envelhecendo, nós que já estamos numa fase em que as coisas começam a acalmar, o furor começa a passar e você começa a enxergar. Lembre-se, você tem coisas boas e tem coisas ruins. Nós falamos sobre a geração infantilizada, e ela tem muitos desafios. Mas a geração anterior, ela tem muitas coisas boas, mas tem um grande desafio. Porque para as pessoas que envelhecem, as pessoas que já de 80 para baixo, a gente já tem uma dificuldade. A gente tem um conceito de que a aposentadoria é aquele momento em que você vai tirar férias eternas. Quando eu aposentar, não vou fazer mais nada. E eu já ouvi algumas pessoas da igreja falando assim. E eu já, às vezes, me ouvi falando assim. Mas a verdade é que isso é um conceito que a sociedade passou que tem menos de 200 anos. Antes, quando não existia previdência social, como os velhos sobreviviam? Eles sobreviviam, mas eles trabalhavam, eles se empenhavam. A sua idade é uma bagagem, e isso para qualquer idade. E meus irmãos, quando eu vou fazer uma viagem longa, e convenhamos, a gente faz toda semana uma viagem longa para ficar aqui no prédio em São Vicente, a gente traz muita coisa. Uma coisa é certa, quando a gente vai fazer uma longa viagem, a gente leva muita coisa. E quão bom é, porque a gente vai acumulando com o tempo bagagem, a gente vai acumulando com o tempo experiência, a gente vai acumulando com o tempo coisas que a gente sabe que é melhor você usar, é melhor de deixar algumas coisas para lá. O jovem não tem essa experiência, não tem esse dom, não tem essa virtude.
O jovem ele tem que lidar com aquilo que ele pensa que é o melhor. Você tem cartas na manga e você pode usar a melhor carta no momento correto. Aproveite, porque esse não é um momento de férias, é um momento de potência, é um momento de poder. Você é útil, mais útil do que você imagina. Por favor. E você vê como o Salmo 92, 14. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Isso é mais um estado de disposição que você se coloca do que o estado físico. Tem muito jovem que é muito inteligente, muito capacitado, mas ele não faz metade do que uma pessoa velha faz. Eu não vou dar exemplos daqui para que ninguém seja gloriado à toa, mas, meus irmãos, muita gente idosa faz coisas extraordinárias que eu não consigo fazer. E eles dão frutos na idade. A idade é o momento em que eles floresceram. E eles dão frutos melhores do que as árvores novas. Existe uma perversão, sim, de querer falar que o idoso tem que aproveitar a vida, tem que descansar, porque isso é aproveitar a vida. Não, meus irmãos. Para falar a verdade, eles estão te vendendo o que é melhor para eles. Porque é legal você vender produto de beleza para você prometer para a pessoa que ela vai estar com 50 com um corpinho de 20. Porque é legal você oferecer produtos, suplementos alimentares que vão deixar o colágeno da sua pele mais durinha. Não estou dizendo para você não se cuidar, mas até onde vai o se cuidar e até onde vai o eu querer ser o que eu já não posso mais ser? Eu só sei de uma coisa. Enquanto na parte superficial eles falam isso, você olha profundamente na sociedade. A sociedade, ela gira em torno de pessoas idosas. Não que os idosos sejam o motivo da sociedade andar, não. As pessoas idosas movimentam a sociedade. Se você olhar, 9% só de todos os executivos, 9% tem menos de 55 anos. As pessoas que lideram grandes empresas, as pessoas que lideram grandes indústrias, elas têm mais de 55 anos. Quantos anos você tem, meu querido? Talvez não seja o momento, você ainda não tenha alcançado a sua idade de começar a ter o voo deslumbrante. Warren Buffett, o homem, literalmente, o investidor mais influente do mundo, ele tem mais de 80 anos. Mas não é só ele, não é um exemplo isolado. Reitores de universidades, não existem reitores jovens, não existe presidentes de empresas jovens, menos de 9%, ou seja, a exceção. Generais de exércitos, presidentes, os presbíteros na igreja. Quando a igreja em São Vicente for completa é quando nós tivermos presbíteros, e não será um presbítero com menos de 50 anos. E a palavra do Senhor nos diz, em 1 Timóteo 3, capítulo 1, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, o presbitério, excelente obra deseja. Paulo, ele fala para um jovem, olha, instrui as pessoas. Se você está buscando ser presbítero, ser um homem velho, excelente obra você busca. A Bíblia não enxerga a sua idade como um problema. A palavra do Senhor, ou seja, o próprio Senhor, não te enxerga como uma forma menor. Se o jovem tem o ímpeto, como a gente viu no versículo em que o Guilherme nos trouxe, a gente vê que a sabedoria vem com a idade. E que o Senhor nos exorta, olha, seja velho, esteja preparado para ser um velho assim. E, irmãos, eu não estou falando de forma pejorativa, velho. Tenha orgulho de ser velho. Muitas pessoas não vão chegar na sua idade. E algumas pessoas que eu conheço, pessoas queridas, não chegaram.
A palavra do Senhor nos mostra que existem pessoas que não começaram o trabalho cedo. Gostamos de falar de Samuel, gostamos de falar de Jesus, que terminou o trabalho com 33 anos, mas a verdade é que existem grandes heróis idosos que começaram a carreira quando já estava no momento de aposentar. Eu pensei em trazer a história de Abraão, mas vocês já conhecem Abraão e vocês sabem exatamente o que eu vou trazer sobre Abraão. Então não vou falar sobre Abraão. Vamos falar sobre Moisés, porque a história de Moisés parece que ele atravessou todas as dificuldades quando ele ainda tinha o vigor das pernas, mas não. Ele passou 40 anos na corte do faraó. 40 anos ele viveu conforto, sombra, água fresca. Ele passou com o suprassumo. Depois dos 40 anos, passou mais 40 anos no deserto, não no deserto, mas em Midian, onde conheceu sua esposa e onde trabalhou feito pedreiro. Não de uma forma pejorativa, falando como pedreiro, ele trabalhou de forma braçal. Trabalhou como pastor. A função mais simples de uma cadeia produtiva em qualquer sociedade. Porque é o lugar que você só fica cuidando de ovelhas, você não faz grande coisa e às vezes dá a impressão de que seu trabalho não tem valor. Até que um lobo vem e mata a sua ovelha, daí você vê o quão valoroso é o seu serviço. Mas quando ele tinha 80 anos, Deus o chama. Agora vamos brincar de verdade, Abraão. Agora que você pensa que você vai aposentar, que você está com filhos, que já está com a previdência paga, não, é agora que você vai trabalhar. E ele trabalhou muito bem. Ele foi reconhecido como o homem mais sereno de sua época, não porque ele era um jovem impetuoso e genial, mas porque ele tinha sofrido por 80 anos e Deus tinha temperado aquela carne muito bem para que ela ficasse assada, perfeita do jeito que ele queria, para que servisse realmente como um sacrifício excelente, não só para Deus, mas para aquele povo que precisava de um exemplo. 80 anos não é pouco. E quando a gente pensa em 80 anos, o seu Joaquim é novinho ainda. Espera mais uns anos, seu Joaquim. Talvez o seu ministério realmente comece daqui a alguns anos. E quantos anos faltam para nós? O seu potencial é muito vasto se você deixar o oleiro trabalhar com você. Talvez o oleiro deixe você 80 anos formando para você chegar a ser o vaso de excelência que ele precisa hoje aqui na Terra. Eliseu, a gente também tem uma imagem de um homem jovem, mas não. Eliseu era velho. O grande plano, e provavelmente isso é achismo, a parte dele ser velho é constatado, a Bíblia fala. Mas por que depois de velho ele insistiu com Eliseu? Eliseu, eu quero ser o seu sucessor. Ele conhecia a história de Elias. Elias tinha sido perseguido por Jezabel. Ele sabia de toda a perseguição, todo o problema, todo o sofrimento, porque ele queria tudo aquilo para ele. Ele chega, não, Elias, por favor, eu quero ser o seu sucessor. E ele insiste com isso, porque provavelmente já estava tudo estabelecido. Eu já estabeleci minha família, está todo mundo sobrevivendo, agora eu quero servir ao Senhor. E ele serviu ao Senhor. E ele foi tão robusto, ele foi tão forte, ele foi tão vigoroso e representou de forma tão efetiva quanto o próprio Elias. Mas era um homem velho. Era um vovozinho. Mas não pode ser chamado de nenhuma forma um vovozinho porque era debilitado. Ele transformou suas debilidades em glórias ao Senhor. E hoje a gente não se lembra, parece que nós estamos falando de um jovem, porque ele trabalhou e ele deu um resultado tão excelente que eu acho que eu não conseguiria. E Paulo, como nós conhecemos, nós sabemos as perseguições de Paulo, nós sabemos os sofrimentos de Paulo. Às vezes nós esquecemos da idade de Paulo. Porque com 57 anos ele voltou para Jerusalém da última viagem missionária.
Ele passou 2 anos preso. E 2 anos sofrendo. Para com 60 anos fazer a viagem para Roma, sofrer um naufrágio. No naufrágio depois ele é resgatado, levar uma picada de uma víbora. Com 60 anos de idade, eu não desejo isso para ninguém. Meu pai está com 60 anos de idade. Essa era a idade que Paulo ele ficou enclausurado, ele ficou sofrendo diariamente. E não apenas o sofrimento de ficar privado, mas ele ainda teve sofrimento físico, ainda teve um naufrágio. Eu tenho medo de água. Água é uma coisa que me assusta, literalmente. E ele passou por um naufrágio, sobreviveu, ele passou por tudo. Para que isso, Senhor? Ele serviu à glória do Senhor, e nós temos a certeza disso. Existem vários heróis na fé que nós não temos registrado na Bíblia, mas que certamente nós conheceremos no livro da vida. Aproveite, meus irmãos. Jó, ele tinha família, ele tinha carreira, ele tinha sucesso. Vocês conhecem a história de Jó. Mas é interessante que na idade velha de Jó ele diz: você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Meus irmãos, a gente acha que os 20, 30 anos, 40 anos é um momento de vigor. Não é isso que a palavra nos diz. O momento de vigor é o momento em que você está mais alto. É o momento em que você trabalha mais. E trabalhar não de produzir coisas físicas, às vezes o trabalho é muito maior que isso. A sua jornada está muito longe do final. Eu não estou profetizando aqui que você vai viver até os 100 anos, meus irmãos. Mas se você viver até os 100 anos, o que você fará com isso? Serão 60 anos, ou 70, dependendo da previdência. Você vai trabalhar para um empregador, que você vai trabalhar para os seus clientes se você for autônomo, e que no final das contas agora você quer curtir a vida, ou você vai fazer algo realmente espetacular, em que vai mostrar que você vai para a sepultura em pleno vigor. Não é quando o trigo está verde que ele está pronto que ele está no seu melhor, que ele oferece o seu sumo, mas é quando ele está envelhecido, quando ele está amadurecido pelo tempo, quando ele já pegou os nutrientes suficientes, quando ele secou. Esse é o sumo. Portanto, meus irmãos, diante de um mundo que nos fala que você precisa ser jovem, que você precisa ser sempre, você precisa ter sempre a idade, o corpo, a disposição de um adolescente, eu digo que a palavra do Senhor não diz isso, meus irmãos. Se nós devemos nos inspirar, naquela figura, na figura e na visão que eles tinham antigamente no renascentismo, em que ser idoso era uma glória, era o ápice, era o momento em que aquela figura bela e titubeante, que era um jovem, se torna uma figura sólida, ampla, com plena capacidade. Eu nunca vi, e isso é verdade, em nenhuma obra de arte a representação de Deus como uma criança, Deus como um adolescente, mas eu vejo Deus como um adulto, amadurecido, sábio. Porque eu sei o que eu espero de um adolescente. Ele tem o furor da idade, ele tem a potência, mas ele tem a inconsequência também. Quanto mais velhos ficamos, mais amadurecidos, mais experimentados ficamos. Eclesiastes 9:4 nos diz: porque enquanto um homem permanece entre os vivos, há esperança. Mais vale um cão vivo que um cão morto. Isso não é uma ofensa, mas é uma questão de valoração. Existem pessoas que foram radiantes, mas que morreram cedo. Melhor é não ser tão expressivo, mas estar vivo e poder fazer a diferença hoje. Você pode mudar a sua vida hoje. Não porque você tem excelência de um curso, ou de uma faculdade, ou de um treinamento, mas porque o Espírito Santo ele tem poder de te instruir para você fazer a diferença hoje, para você mudar hoje.
para você transformar a sua idade em um motivo de orgulho, de glória a Deus. Aproveite essa bagagem que você recebe. Dia a dia nós recebemos uma bagagem, recebemos experiência. Ter vivido e o seu cabelo branco, e já começam a aparecer uns na minha cabeça, não é motivo de vergonha, não é motivo de você tentar esconder. Não estou dizendo para você não pintar o cabelo, eu sei que as mulheres gostam de pintar o cabelo, não é isso. Mas não tenha vergonha de saber que você tem aqueles cabelos brancos. É sinal de glória, é uma coroa, não é uma doença, você não está com a doença da velhice. E lembre-se, você tem como transformar hoje o melhor momento da sua vida até agora. Que Deus nos capacite para que nós tenhamos sabedoria, para nos enxergar como realmente somos, e para que Ele utilize o nosso instrumento hoje como Ele quer.